Números capítulo 11. Mas logo o povo começou a se queixar dos sofrimentos, e o Senhor ouviu essa queixa. O Senhor ficou irado, e essa ira virou fogo, que ia queimando as pontas do acampamento. O povo então pediu socorro a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar se chama Lugar da Queimada, porque o fogo do Senhor queimou muitos israelitas. Então, os egípcios que tinham vindo com eles começaram a querer as coisas boas do Egito. Isto trouxe insatisfação ao povo de Israel e eles reclamavam: "No Egito é que era bom. Lá tínhamos carne, peixes, pepinos, melões, alhos, cebolas. Mas agora não temos mais força, e todos os dias temos de comer este maná." O maná era do tamanho da semente de coentro e se parecia com gotinhas de resina da casca de uma árvore. Para apanhar o maná, o povo se espalhava pelo acampamento e apanhava o maná do chão. Usava moinhos e pilões para fazer farinha do maná, cozinhava e fazia bolos. O gosto do maná parecia com bolinhos amassados com azeite de oliva. O maná caía junto com o orvalho durante a noite. Cada família estava em volta de sua tenda chorando, e Moisés ouviu o choro. A ira do Senhor cresceu bastante, e Moisés também estava descontente. Moisés perguntou ao Senhor: "Por que o Senhor me fez sofrer e não me ajuda, dando-me essa carga tão pesada de dirigir este povo? Por acaso eles são meus filhos? Por acaso sou pai deles? Por acaso tenho de carregar o povo no colo até a terra prometida, tal como uma enfermeira faz com uma criancinha recém-nascida para levá-la até a mãe? Onde é que vou conseguir carne para todo esse povo? Pois eles ficam me pedindo: queremos carne. Sozinho não consigo dirigir este povo, pois é tarefa pesada demais para mim. Por isso, se o Senhor vai continuar a me tratar assim, será um favor o Senhor me matar. Ou então, tire-me desta situação." Então, o Senhor disse a Moisés: "Reúna diante de mim 70 dos líderes de Israel, porque eles ficarão com você na frente do tabernáculo, ajudando a dirigir o povo. Virei ali, conversarei com você e tirarei o espírito que está sobre você para colocar também sobre eles, para que você não carregue sozinho a carga que é dirigir o povo. Os 70 ajudarão. E diga ao povo que se purifique, porque amanhã terão carne para comer. Diga a eles: o Senhor ouviu o choro de vocês, reclamando pela carne que existia no Egito, e Ele trará carne para vocês. Vocês comerão carne mais que 1, 2, 10 ou mesmo 20 dias. Comerão carne durante um mês inteiro, até que essa carne lhes saia pelo nariz. E isto vai acontecer porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, ao ficarem lembrando do Egito." Mas Moisés disse: "São 600.000 homens, fora as mulheres e crianças, e ainda assim o Senhor promete carne por um mês inteiro. Se matarmos todos os nossos rebanhos de ovelhas e gado, ainda vai faltar carne. Precisaríamos pescar todo o peixe que existe no mar para que isso acontecesse." Então o Senhor disse a Moisés: "Será que perdi o meu poder? Agora mesmo você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não." E Moisés saiu do tabernáculo, contou ao povo as palavras do Senhor e reuniu 70 líderes do povo em volta do tabernáculo. E o Senhor desceu na nuvem e conversou com Moisés, e tirando do espírito que estava sobre Moisés,
colocou sobre os 70 líderes. E quando o Espírito pousou sobre os líderes, eles profetizaram durante algum tempo. Mas 2 dos 70, Eldade e Medade, ainda estavam no acampamento quando o Espírito desceu sobre eles e profetizaram. Então, um moço correu para contar a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, que era um dos ajudantes de Moisés, disse: Moisés, proíba os 2 de profetizarem. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por causa de mim? Eu até que gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor colocasse o Espírito de Deus sobre eles. Então, Moisés voltou ao acampamento junto com os líderes de Israel. E o Senhor mandou um vento que trouxe codornas do mar, e elas caíram em volta do acampamento. Um homem que saísse do acampamento e andasse durante um dia, ainda veria codornas voando a 1 metro do chão. Então, o povo começou a apanhar e a matar as codornas durante todo aquele dia e à noite e no dia seguinte também. A pessoa que apanhou menos codornas tinha codornas para encher 2.200 latas de 1 litro, e o povo espalhou as codornas em volta do acampamento para defumar. Mas quando eles começaram a comer a carne, a ira do Senhor apareceu e ele matou muitos com uma praga. Por isso, chamaram aquele lugar de o lugar dos túmulos causados pelo desejo, porque eles enterraram lá o povo que tinha desejado carne. E daquele lugar, eles viajaram para Azerote, onde ficaram por algum tempo. Números, capítulo 12. Um dia, Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele tinha se casado com uma mulher cussita e disseram: Será que o Senhor só fala através de Moisés e não fala através de nós 2 também? E o Senhor ouviu isto. E Moisés era o homem mais humilde que existia na terra. Imediatamente reuniu Moisés, Arão e Miriam no tabernáculo, pois tinha dito: Venham vocês 3 aqui. Por isso, eles ficaram diante do Senhor. O Senhor desceu na nuvem e ficou na entrada do tabernáculo, e disse: Arão e Miriam, cheguem mais perto. E eles obedeceram. Então, o Senhor disse a eles: Mesmo com um profeta eu falaria por visões e sonhos, mas com Moisés eu falo de modo diferente, pois ele é fiel na minha casa. Eu falo frente a frente com ele, pois ele até mesmo verá a forma de Deus. Por que é que então vocês não tiveram medo de criticar Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele foi embora. Enquanto a nuvem saía de cima do tabernáculo, Miriam, de repente, ficou com lepra e com a pele toda branca. Quando Arão viu o que tinha acontecido, gritou para Moisés: Por favor, não nos castigue por causa deste pecado. De fato, nós fomos tolos e pecamos. Não deixe que ela seja como alguém morto, que na hora do nascimento não tem metade da carne. E Moisés pediu ao Senhor: Ah, Deus, cure-a, por favor. E o Senhor respondeu: Se o seu pai tivesse cuspido no rosto dela, ela estaria contaminada durante 7 dias. Então, coloque Miriam fora do acampamento durante 1 semana, e depois ela pode voltar. Dessa forma, puseram Miriam fora do acampamento por 1 semana, e o povo teve de esperar que ela voltasse ao acampamento para poderem viajar. Depois disso, o povo saiu de Azerote e foi para o deserto de Parã, onde acamparam. Números, capítulo 13. Quando eles estavam no deserto de Parã,
o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés: Envie espiões para a terra de Canaã, que é a terra que estou dando para Israel. Você deve enviar um líder de cada tribo. Moisés fez conforme a ordem do Senhor e enviou estes 12 líderes das tribos: Samua, filho de Zacur, da tribo de Ruben; Zafete, filho de Ori, da tribo de Simeão; Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Gigeal, filho de José, da tribo de Issacar; Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim; Palti, filho de Rafu, da tribo de Benjamim; Gadiel, filho de Sodi, da tribo de Zebulon; Gade, filho de Sussi, da tribo de José, através da tribo de Manassés; Amiel, filho de Gemali, da tribo de Dan; Setur, filho de Micael, da tribo de Asser; Nabi, filho de Jofsi, da tribo de Naphtali; e Guel, filho de Nabi, da tribo de Gade. Foi nessa época que Moisés mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Moisés enviou os espiões com as seguintes instruções: Vão para o norte até Neguebe e atravessem as montanhas, voltando com informações sobre a terra. Vejam também como é o povo que mora lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Vejam também se a terra é fértil, que tipos de cidades existem e se as cidades têm muros em volta, se a terra é rica ou pobre e se há muitas árvores. Não tenham medo e tragam algumas frutas. Naquele dia, começaram a colheita das uvas, e eles espiaram toda a terra desde o deserto de Zim até Reobe, que fica perto de Ramate. A caminho do norte, passaram pelo Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viram as famílias de Aimã, Sessai e Talmai, que eram descendentes de Enaque. A propósito, Hebrom era muito antiga e foi fundada 7 anos antes que Zoã, no Egito. Depois, vieram para o vale de Escol, onde apanharam um cacho de uvas tão grande que foram necessários 2 homens para carregar. Trouxeram também romãs e figos. Os israelitas chamaram esse lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles cortaram. Depois de 40 dias, voltaram e fizeram um relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel, que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Fomos à terra que você nos enviou, e é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que dá leite e mel. Aqui estão alguns frutos. Mas o povo de lá é poderoso e as cidades são grandes e têm muros em volta. Vimos também lá os gigantes descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul, na terra do Neguebe, enquanto que os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa, e os cananeus moram no litoral e no vale do rio Jordão. Mas Calebe pediu ao povo que estava ali na frente de Moisés que ficasse quieto e disse: Vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Mas os outros espiões responderam: Não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E a maior parte do relatório dos espiões foi negativa. A terra que acabamos de ver está cheia de guerreiros, e lá todos os homens são fortes. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes da antiga raça de gigantes, e eram
tão altos que nós parecíamos gafanhotos ao lado deles. Números capítulo 14. Então, todo o povo começou a chorar em alta voz, e choraram a noite inteira. Todos os filhos de Israel se queixaram contra Moisés e contra Arão, e disseram: seria melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto, do que ir para essa terra. O Senhor vai nos matar lá, e as nossas mulheres e os nossos filhos serão escravos. Vamos sair daqui e voltar para o Egito. E um dizia para o outro: vamos escolher um líder para nos levar de volta ao Egito. Então Moisés e Arão caíram ao chão com o rosto sobre a terra perante o povo de Israel. E os 2 espiões, Josué, filho de Num, e Calebe, o filho de Jefoné, rasgaram as roupas e disseram a todo o povo: a terra que nós espiamos é muito boa. Se o Senhor quiser, nos dará essa terra, que é uma terra que produz muito leite e mel. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo que mora lá, porque eles são como um pão para comermos. O Senhor está conosco e tirou a proteção deles, por isso não tenham medo deles. Mas a única reação do povo foi falar em apedrejar os 2. Então a glória do Senhor apareceu a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E quando crerão em mim, com todos estes sinais que fiz no meio deles? Ferirei este povo com pragas, e não serão meus herdeiros, e de você farei um povo maior e mais forte do que este. E Moisés respondeu ao Senhor: o que os egípcios pensarão quando ouvirem isto? Eles bem conhecem o poder que o Senhor mostrou ao salvar o seu povo. Também contaram isto aos habitantes desta terra, que sabem que o Senhor está com Israel e conversa face a face com o seu povo. Eles veem que o Senhor vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Agora, se matar de vez todo o seu povo, as nações que ouviram falar da sua fama dirão: o Senhor não conseguiu levar o seu povo até a terra que prometeu com um juramento, e por isso matou toda essa gente no deserto. Oh, por favor, mostre o grande poder da sua misericórdia, perdoando os nossos pecados e mostrando a firmeza do seu amor. Perdoe, apesar de ter dito que não permitiria que o pecado ficasse sem castigo e que o Senhor pune o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Peço então, por causa do seu maravilhoso amor, o Senhor perdoe os pecados deste povo, da mesma maneira como vem perdoando desde a terra do Egito até agora. Então o Senhor disse: está bem, vou perdoar este povo como você pediu, mas prometo pelo meu próprio nome que, como é tão certo que toda a terra será cheia de minha glória, também é certo que estes homens que viram a minha glória, os sinais que fiz no Egito e no deserto, e 10 vezes se recusaram a confiar em mim e obedecer à minha voz, não verão a terra que prometi aos pais deles. Nenhum desses que me desprezou verá a terra. Mas o meu servo Calebe é um tipo diferente de homem. Ele me obedeceu totalmente. Ele entrará na terra que espiou, e seus descendentes possuirão essa terra. Mas, como o povo de Israel está com tanto medo dos amalequitas e cananeus que habitam no vale, amanhã vocês devem voltar para o deserto
em direção ao Mar Vermelho. Depois, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Até quando este povo se queixará de mim? Tenho ouvido as queixas que fazem contra mim. Diga a eles: o Senhor fará justamente aquilo de que vocês têm medo. Todos vocês morrerão neste deserto. Nenhum de vocês, que tem mais de 20 anos de idade, que se queixou contra mim, entrará na terra prometida. Só Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num, poderão entrar. Vocês disseram que seus filhos se tornariam escravos do povo da terra, mas eu os levarei com toda a segurança até a terra e possuirão o que vocês desprezaram. Mas vocês não. Os cadáveres de vocês cairão no deserto. Andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até o último de vocês morrer, como castigo de sua infidelidade. E como os espiões estiveram na terra durante 40 dias, vocês andarão sem rumo no deserto durante 40 anos, um ano para cada dia, carregando o peso dos pecados. Eu ensinarei a vocês o que significa rejeitar a mim. Eu, o Senhor, falei. Cada um de vocês que conspirou contra mim morrerá no deserto. Os 10 homens que espiaram a terra e puseram medo no coração do povo, fazendo com que se queixasse contra Moisés, morreram de praga na frente do Senhor. De todos os espiões, só Josué e Caleb continuaram vivos, e uma grande tristeza tomou conta de todo o acampamento quando Moisés contou ao povo as palavras de Deus. No dia seguinte, o povo se levantou de manhã e partiu em direção à terra prometida. Aqui estamos, disseram. Reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para ir para a terra que o Senhor nos prometeu. Mas Moisés respondeu: É tarde demais. Agora vocês estão desobedecendo às ordens do Senhor de voltar para o deserto. Não continuem com esse plano, ou os inimigos destruirão vocês, porque o Senhor não está com vocês. Não se lembram? Os amalequitas e os cananeus estão aí na frente. Vocês abandonaram o Senhor, e agora Ele abandonará vocês. Mas eles foram em frente, em direção às regiões montanhosas, mesmo tendo Moisés e a arca ficado no acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus, que viviam nas montanhas, desceram e atacaram os israelitas, e derrotaram o povo de Israel até Hormá.